Olá, meu nome é Bruno Fonseca. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF, o canal da SBF Contabilidade que conecta os nossos clientes e traz as histórias dele, né, as histórias de vida, de empreendedorismo. E eu queria que antes que a gente começasse, você se inscrevesse no canal, deixasse seu like e compartilhasse para que a gente possa impactar novos empresários, ok? A gente está aqui hoje com o Leonardo, da empresa Nolar Home Care. Leonardo, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua formação, de como chegou na Nolar, né? Como você começou, como você montou a Nolar. Bom dia, Bruno, tudo bem? Eu sou Leonardo, eu sou enfermeiro de formação, né? Me formei com 25 anos na área da saúde, porque sempre foi um sonho, tá? Trabalhar com a área da saúde, cuidar de pessoas, né? Deixar um legado na vida das pessoas. E com 25 anos após formado, eu comecei a dar aula. Tá? Então eu ia muito para os cursos de enfermagem, dava aula na faculdade também. Isso me abriu muito a mente, assim, eu gostei bastante de dar aula, tá? Mas a vida me levou para outros caminhos, né? Foi quando eu comecei a formar profissionais de enfermagem e também capacitar eles numa empresa, né, de home care. E lá foi que eu aprendi muito sobre home care. Né, isso ainda é bastante novo, eu fui aprendendo ali tudo de home care e teve um dia que eu pensei, né, eu falei, cara, eu faço mais pelos outros do que por mim. Será que tudo isso que eu faço por essa pessoa lá que eu trabalho com ela, eu poderia fazer por mim? E aí foi quando isso me inquietou, sabe? E aí eu, entendendo esse momento da minha vida, né, tendo essa segurança, eu saí, larguei a empresa que eu trabalhava e abri a Nolar Home Care. E aí eu abri com aquele ímpeto, né, com aquela vontade de poder fazer diferente, né, de tudo que eu via que era errado e que poderia fazer diferente. E aí foi quando eu abri a Nolar Home Care em 2016. Abri ainda assim uma empresa pequena só para cuidar de pacientes com ferida, né, pacientes que tinham lesões na perna, né, lesões no corpo em geral, que era a minha linha de tratamento, eu era especialista nisso, sou, né? E esse era o objetivo de abrir a empresa. Só que o mercado pedia mais. O mercado queria que eu não cuidasse só de feridas, que eu também cuidasse do paciente como um todo, né? Internação. E aí foi quando eu mudei a empresa, tá? E coloquei ela nesse segmento de não só atender o paciente com ferida, mas atender o paciente numa internação domiciliar completa também. Tá? Aí você começou nesse insight de home care. O home care, ele é um mercado teoricamente novo, né? Assim, começou mais ou menos e quando começou, quanto tempo? Porque pelo menos assim, eu só fui ter noção porque no meu primeiro casamento, a minha primeira esposa era enfermeira e aí assim, eu comecei a entender ali como funcionava o home care, enfim, essas coisas todas. Então, home care, só para as pessoas entenderem, um paciente está no hospital, mas muitas vezes ele tem alta e ainda precisa de alguns cuidados, certo? Aí ele vai para casa e aí o plano de saúde ou a família paga um profissional para ficar ali. Então, você montou um negócio que a princípio era de enfermagem, né? Só tratava enfermagem, você foi expandindo para as outras áreas. Queria que você contasse ali a amplitude que o home care faz, qual o tipo de paciente que ele trata, porque a gente tem ideia assim, só o paciente em estado terminal que precisa de home care, mas às vezes não, né? Porque às vezes tem alguma doença específica que precisa, o, a família às vezes precisa de ter de um suporte maior. Eu queria que você entrasse um pouquinho ali nesse mundo de home care para as pessoas entenderem. Sim. Ao contrário do que muita gente pensa, né, o home care está no Brasil desde a década de 80. Tá? Isso era mais difundido em outros países, Estados Unidos, por exemplo, que tem uma política de saúde mais voltada para uma atenção domiciliar, mas assim, trazendo para o Brasil, desde a década de 80 já existe o home care. Só que isso não era muito difundido, porque assim, o plano de saúde ele não é obrigado a dar o home care, isso é uma concessão.
sabe? O paciente, nós temos um modelo de assistência ainda muito hospitalar, onde o paciente se sente seguro em ser tratado dentro de um hospital, porque ele tem um médico ali 24 horas, o fisioterapeuta, monitoramento, tudo isso em tempo ali para ele. Então ele se sente mais seguro. Ele acha que o modelo hospitalar hoje para ele é o mais seguro, porque ele tem tudo a tempo e a hora. Tá? Então o home care hoje ele gera uma certa insegurança para o paciente que vai ser tratado em casa. Então, ter uma empresa sólida, uma empresa que traga essa segurança ao paciente, uma segurança de tratamento ao paciente, isso é bastante importante. Tá? E hoje, o que é o home care, né? O home care nada mais é do que uma continuação dessa assistência hospitalar que o paciente tem para dentro do domicílio. E quais são as vantagens hoje de você ter um home care? Assim, primeiro que aos olhos do convênio, por exemplo, existe uma redução de mais ou menos 30% no valor que o convênio hoje arca com uma assistência hospitalar. Porque muitas vezes o convênio é obrigado, por exemplo, a pessoa ainda está em tratamento. Sim. E o plano teria que ser obrigado a manter essa pessoa no hospital, né? Aí ele decide fazer o home care, porque para ele é um custo menor, não é assim? Não necessariamente só por conta do custo, tá? Eu acho que existe uma parte mais humanizada nesse processo, onde o paciente ele está no hospital realizando um tratamento. O hospital é um ambiente que traz ao paciente riscos de infecções. Tá? Já no domicílio, esse paciente corre menos risco de infecção. Então, assim, tem um lado financeiro, óbvio, quando você traz o paciente para o domicílio, o custo da operadora ele reduz. Tá? E no domicílio, esse paciente, além de ter um tratamento mais humanizado, ter a família próxima dele, tá? Ele também corre menos riscos de infecção. Agora, para que eu possa trazer esse paciente para casa, existe todo um protocolo, existe toda uma análise médica que deve ser feita. Se esse paciente ele chega num momento do tratamento onde ele está estável, tá? Eu consigo trazer ele para casa para dar continuidade a esse tratamento que ele tem no hospital, no seu domicílio. Entendi. É porque assim, a gente tem a visão. Eu acho que talvez está sendo mais difundido hoje, porque os planos de saúde começaram a adotar mais o home care, né? Assim, de fato. Porque assim, a gente tem a visão de fora, que é só aquele cara que às vezes tá ali por aparelho, que aí assim fala, pô, tá aqui ao invés de tratar no hospital, trata ali. Mas tem outros casos que o plano de saúde autoriza, né? O tratamento dentro da residência. Como é que é essa parte do plano de saúde, né? Hoje a Nolar ela só trabalha com plano de saúde, certo? Você não trabalha com pessoa física direto não, né? Não, hoje a Nolar ela está posicionada no mercado tanto para fornecimento de estrutura para pessoa física quanto para plano de saúde. Só que o nosso maior volume hoje é plano de saúde. Plano de saúde. Né? E a Nolar hoje ela é uma empresa totalmente capaz de atender qualquer tipo de paciente. Mesmo aqueles pacientes mais críticos em ventilação mecânica, a gente atende o paciente em casa. A gente consegue montar toda essa estrutura médica e de equipamentos para atender esse paciente no domicílio com total segurança. Essa parte do trabalhar diretamente com o plano de saúde, né? A Nolar, então, ela trabalha com pessoa física, mas o volume maior é a questão do plano com o plano de saúde. Por quê? Porque você acabou entrando ali, entendendo toda a necessidade do plano e é um serviço bem especializado que o plano de saúde não dá para qualquer um, certo? Que ele pode trazer problemas para ele. Como é que é qual é a burocracia? Burocracia não, mas como é que é o procedimento ali para você ser esse diferencial para o plano te buscar e colocar como diferencial para esse tipo de serviço? O que você precisa ter de qualidade, de licença? O que uma operadora de saúde hoje busca, né? Quando quer contratar uma empresa de home care? Hoje eles buscam qualidade, né? E aí o que eu falo para a minha equipe? Qualidade se persegue. Se você relaxar, se você não cobrar da tua equipe essa qualidade assistencial ali, você se perde. Então é o que a Nolar hoje sempre busca, capacitação, treinamento, sabe, dos profissionais para que a gente possa entregar qualidade. Hoje a operadora busca qualidade com menor preço. É isso que o mercado hoje pede, todo mundo busca isso hoje, tá? E é o que a Nolar hoje faz, é o que a Nolar entrega.
Tá? Hoje no mercado, para as empresas de home care se destacarem, existem certificações. Né? Tanto da ISO 9001, que trabalha ali com os processos, protocolos, quanto as certificações na área da saúde, que hoje tem a ONA, Joy Commission. Tá? Então, essas empresas que possuem essas certificações, que buscam essa certificação, que preza muito pela qualidade do serviço prestado, elas saem na frente hoje perante as operadoras. Para você ser uma empresa de home care, você tem que ter responsável técnico médico, responsável técnico de todas as áreas que você atende, como enfermagem, fisioterapia. Você precisa ter uma certificação da vigilância sanitária, uma licença da vigilância Você tem que ter sanitária. o estoque lá de produto também, né? De vigilância. E assim, a gente hoje, para trabalhar com home care, hoje a gente fornece toda a estrutura que esse paciente teria no hospital. Então eu forneço materiais, medicamentos, equipamentos e toda a mão de obra necessária para esse paciente. Inclusive os equipamentos imobiliários que o paciente possui no hospital, até mesmo o oxigênio. Então uma empresa tem que estar totalmente estruturada, tá, para que possa atender essa demanda da operadora de saúde. E assim, quando você só para entender assim, então a Nolar ela atua tanto na parte de fisioterapia, médica, né, de enfermagem, hoje atua em todas as áreas de saúde? Sim, hoje a Nolar tem toda a estrutura necessária para atender um paciente em domicílio. A gente tem fisioterapeuta, a gente tem fono, nutricionista, médicos, enfermeiros inclusive especialistas em tratamento de feridas, tá? Com toda a experiência para atender paciente crítico. Então, o paciente que vem para a Nolar hoje, ele tem total segurança no seu tratamento domiciliar. E como é que é você lidar ali com aquela parte da saúde que a gente vai no hospital, né? A gente tem muito. Quem não está acostumado com o hospital tem uma dificuldade ali, porque às vezes é um momento de dor, de sofrimento, de perda também. E você lida com isso todo dia, né? Do sofrimento, da perda e tal. Como é que é lidar ali com essa parte de sensibilidade e perda de familiar? Porque às vezes a pessoa pode estar mais estressada, enfim, e descontar na equipe, né? Como é que é você lidar psicologicamente com esse lado ali dessa parte de saúde que é bem complicada ali, né? Porque você lida com a dor da pessoa, com sofrimento, às vezes com falta de dinheiro, porque ninguém às vezes está preparado para ter esse custo de uma hora para outra, poucas pessoas têm essa parte. Às vezes é estresse de plano de saúde que deve glosar, né? Algumas coisas com tratamento. Como é que você lidar com essa parte de sensibilidade ali, psicológica ali, dentro desse teu mercado? As pessoas acham que profissional de saúde não tem sentimento, né? Falam assim, eles ficam um pouco frios em relação a isso, porque veem pessoas morrendo todo dia. Não é bem assim. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, a gente tem empatia pelo outro também. Então, assim, trabalhar na área da saúde realmente é muito difícil. Hoje eu, né, tenho formação como enfermeiro, estou me formando agora como médico e tenho visto que realmente muitos se esfriam, tá? Só que a gente tem que entender o seguinte, é o que eu passo para minha equipe. Nós cuidamos do amor de alguém. Tá? Então aquela pessoa que está ali no leito, ela é o amor de alguém, ela é uma pessoa que tem uma história, sabe? E a gente tem que ter muito respeito quanto a isso. Então a gente também sofre com a perda dessa pessoa, a gente sofre com o sofrimento da outra pessoa, tá? Só que a gente tem que ser racional, porque a gente não pode se deixar bater com essas situações, porque a gente precisa estar ali lúcido, racionais, raciocinando para dar o melhor tratamento a esse paciente. Então a nossa equipe precisa realmente deixar um pouco o sentimento de lado e colocar um pouco a razão na frente para que isso não atrapalhe nosso raciocínio clínico, tá? Mas a gente preza muito por isso, preza por cuidar desse paciente, ter um cuidado mais humanizado. Eu queria aqui, não tá nem no script aqui, mas eu queria que você desse 3 exemplos, assim, ó, de uma perda que você sentiu muito, independente de qualquer coisa ali de família, que a pessoa era muito querida,
E depois eu queria um exemplo seu também de uma perda que você vê que tinha aquela mágoa, aquele sentimento, aquele ressentimento ali, porque muita gente, as pessoas vai de mágoa, que você fala assim, pô, é complicado e tal. E também de alguma coisa que você fala assim, cara, esse cara não ia sair vivo e foi um milagre ali de Deus e tal. Você é cristão, né? Se conecta um pouco ali com a sua fé. Qual foi, assim, conta alguns casos ali que você sentiu ali que a sua fé se conectou com o que você está fazendo e que você fala, cara, isso aqui faz sentido para mim. Talvez, e também tem sempre uma parte triste, né? Assim, o que você tirou de lição disso para tua vida? Misturar hoje a ciência e a religião gera um pouco de conflito em algumas pessoas. Eu sou cristão, sou evangélico, batizado, e sou profissional de saúde, hoje atuo na medicina, realmente é algo muito, muito complexo você lidar com isso, porque muita gente que não tem o lado religioso, tá, que confia plenamente na medicina, acha que o médico que fala de Deus para aquela pessoa que está no seu leito de morte ou até mesmo debilitada, acha que aquilo ali não faz sentido, porque o que vai curar ele é a terapêutica ali médica. E assim, é o que eu digo, né? Quando a pessoa tem uma religião, quando ela tem uma religião, seja o paciente, seja o médico, tá? Isso traz a ela um conforto, tá? Então traz a ela um conforto maior, uma esperança maior, porque Deus cura. Então, assim, mas a gente não pode deixar a medicina de lado, porque Deus usa os médicos e os enfermeiros para atuar ali também com aquela pessoa. E assim, diversos casos mesmo. Eu sempre que tenho oportunidade, eu também falo de Deus quando posso, tá? Quando eu tenho abertura para isso, eu não deixo escapar essa oportunidade, tá? Mas muitos casos assim de pessoas, isso acontece muito em histórias que tem Mas traz um caso assim de um milagre que você entende. Sim. Que fala assim, cara, esse daqui não teria jeito e a pessoa hoje tá bom. E aquele caso ali que você vê que foi uma perda de família muito grande, que te deixou impactado ali, né? Você tem 2 exemplos para dar ali? Tem. Vou começar com a não precisa citar nome, né? Sim, eu vou começar com a história que deixou a gente mais impactado. Foi de uma criança, tá? Um pacientezinho que a gente tinha. Ele com 4 anos de idade, ele teve um problema de saúde e teve uma parada cardíaca. E aí isso causou uma lesão cerebral. E a gente assumiu essa criança, ficamos com ela 2 anos tratando. Nós demos o nosso melhor ali por aquela criança, porque a gente tinha, por mais que você saiba que o grau de lesão é muito alto, que essa criança pode não recuperar, o médico ele não pode perder essa esperança. Por mais que você... Ainda mais em criança. Exatamente. Quando a pessoa é mais velha, aí o médico até... Exatamente. E a gente via vídeo daquela criança que ali brincando, muito ativa nos aniversários, aí você olha para aquela criança ali no leito e a mãe cuidando, porque a mãe meio que se transforma. A vida de todo mundo, toda a família. E a mãe assim, ela se transformou, sabe? Ela deixou o sentimento de lado e ela abraçou a causa ali para cuidar daquele filho, que eu não espero nada diferente das mães, e ela era uma guerreira ali, sabe? Só que isso a gente entendia que trazia um sofrimento muito grande para ela, porque ela tinha aquela criança ativa ali e depois ver o filho dela ali no leito sofrendo, sabe? E essa criança partiu, sabe? Mas nós demos o nosso melhor para que ela tivesse total conforto. Saiu confortada? A família, depois de algum tempo, começou a aceitar essa perda, sabe? Mas foi muito difícil. Foi muito difícil esse era processo. Muito querido, né? Muito, muito querido. Era uma criança super agradável. Mesmo ali doente, mesmo ali no leito, ela interagia, sabe? Tinha algumas certas reações. E a mãe nunca perdeu a esperança. Mas você tocou num ponto ali, só pra fechar essa história assim, do mental, né? Assim, o mental ele é muito... Eu quero até trazer uma psicóloga e tal, enfim, porque em 2024 ali eu tô passando por algo assim que eu nunca imaginei o quanto o mental poderia ser impactante na nossa vida.
E eu entendi que cada um às vezes reage de uma forma, né? Então, assim, você tem um impacto, uma força de algo muito ruim que acontece na sua vida. Tem gente que vai tirar força para aquilo, para dar o melhor, mudar, e tem gente que realmente não consegue ter força para reagir. É aí que entra depressão, suicídio, entra toda essa parte. Então, assim, é muito, eu não sei, sim, eu tô contando pela minha experiência, tô contando pela parte científica e tal. Mas é assim que eu entendo, que uma carga emocional muito ruim, ela pode impactar o teu mental de várias maneiras. E ali você tem todo o histórico, às vezes já ruim, que você, enfim, já talvez de traumas e tal, e aquilo pode piorar uma situação, enfim, aí você busca outros buracos para preencher vazios e tal, ou não, ou você puxa aquela força falando, agora a parada vai fazer quando tá mais difícil e tal. Então a reação ela é muito individual, né? Mas como é você lidar, assim, você vai dar o exemplo lá da parte boa também, que a gente tem que falar a parte boa. Sim, claro. Que colocar, mas assim, como é que é você ter essa situação e você ver assim, caramba, a pessoa tá sofrendo, pô, mental, assim, não poderia ser falado desse jeito, porque assim, é muito complicado, você cria uma esperança, você tem uma fé, todo mundo fala assim, poxa, mas, pô, eu tenho fé, aí você tem fé e não acontece. Aí você vê o do lado, do hospital do lado, aí a pessoa, um sai pro enterro e o outro sai de alta. E você toda hora lidar com esse conjunto de emoções, de energia, que, cara, aí a pessoa, pô, mas por que o meu familiar morreu? Porque o outro, que era um caso muito impossível, saiu. E aí você tem que. Aí você, por ter uma parte de fé embutida, você ainda tem que tentar discernir isso dentro da fé, né? Então, como é que é essa parte para você, assim, quando você viu essa perda ou outra, assim, mentalmente? Como é que você encarou isso? Assim, eu tenho a minha fé muito consolidada ali, eu sei muito bem isso. Então, para mim, é fácil entender isso. Porque, assim, Deus dá, Deus tira, cara. Então, tudo tem o seu tempo. Não é assim, a gente querer entender isso, é a gente querer ser Deus. Então, é melhor que a gente deixe isso quieto, porque isso é coisa de Deus. É Ele quem sabe o tempo de cada um. Agora, colocando isso pro lado da medicina, cara, a gente tenta fazer o nosso melhor pelo paciente, independente de se esse paciente vai tá mais propenso à morte ou à recuperação, sabe? A gente na medicina não existe nada tão exato assim de que esse paciente ele vai reagir bem. É um organismo. Cada paciente ele reage de uma forma ao tratamento. Então você entender isso, você compreender isso é muito importante. E a parte boa? Qual foi o milagre assim que você viu? Isso é muito bom de contar. É, muito bom, né? Tem que contar, né? Não é só a parte ruim. Exatamente. Olha, e foi com uma criança também, na verdade um adolescente. Nós assumimos esse caso, né, um paciente lá em Duque de Caxias, assumimos esse caso, ele fez uma reação a uma vacina, também teve uma parada cardíaca e ficou com uma lesão cerebral. Assumimos esse paciente, uma família muito pobre, com pouco recurso, sabe? Nós, enquanto no lar, ajudamos bastante essa família, porque a gente acreditava na recuperação daquela criança. Todo dia que nós íamos lá, na verdade eu visitava essa criança e a minha esposa, que é enfermeira, ela ia também lá. E ela olhava para aquela criança com uma felicidade, assim, que ela acreditava na recuperação. E a criança não reagia, não falava nada. Parecia que estava vegetando, sabe? Mas a Renata nunca deixou de acreditar nela. E ela começou a observar aquela criança, visitava aquela criança todos os dias, mesmo sendo longe da empresa, a gente ia lá todo dia. E teve um momento que a Renata percebeu
E isso aí é feeling de profissional mesmo, né? Que tem experiência clínica, que é intensivista, como a Renata é. Ela percebeu que aquela criança ela poderia estar com uma dose do medicamento mais elevada. E aí ela conversou com o médico, trocou experiência com o médico, a experiência que ela tem clínica, e foi reduzida a dose. Quando foi reduzida a dose, a criança começou a reagir. Sabe? Porque você implementar terapias numa criança que está sem reação é uma coisa. Quando ela começa a te dar resposta clínica, aí é diferente. Você vai intensificar mais as terapias, você vai intensificando. E essa criança, por mais a gente ia intensificando a terapia e ela ia reagindo cada vez mais. Teve um dia que a criança acordada falou mamãe. Cara, a mãe da criança chorava de alegria. E aí não só falou mamãe, depois a Renata colocou um chocolate no lábio da criança e ela chupava o chocolate. E ela começou a reagir. E aí, quando ela começou a reagir, nós intensificamos a fonoaudiologia, intensificamos a fisioterapia. E nesse caso foi por conta nossa, porque a gente nem tinha como cobrar isso da operadora. Então a gente arcou com isso porque a gente entendeu que era o momento da gente intensificar aquela terapia, porque a criança ia reagir. E ela foi reagindo. Eu tenho vídeos comprovando isso, a criança no leito, e aí depois ela sentada na cadeira de rodas, comendo sozinha. Nossa, que lindo. Hoje ela mora em outro lugar, se não me engano, em Bom Sucesso. Nós até perdemos contato, mas de vez em quando a gente fala com a mãe. E ela está já totalmente recuperada. É uma adolescente hoje, jovem, com algumas sequelas motoras, é fato, mas levando uma vida com autonomia, independente. E isso pra gente foi um milagre, assim. Foi algo assim, foi um case de sucesso que a gente coloca na área de saúde, né? Que a gente assim contempla isso como uma vitória assim extraordinária. Teve outros, né? Mas esse foi o que mais foi o que mais impactou. Deixa eu só perguntar, porque eu acho que a gente tem muita gente que fala, né? A gente tá até esse filme agora, Impossível, enfim, que é da nossa igreja e tal. E a gente tem muitas pessoas que dão testemunho, assim, de coisas que já estavam com laudo, né? De câncer, de coisas, e depois mudou. Tu já vivenciou alguma coisa desse sentido, assim, de tu pegar assim um exame e tá com alguma coisa, enfim, ali, daqui a pouco tu vê, cara, como é que foi curado, que aí nem os médicos explicam, e teve algum caso que esse médico que não explicou, ele falou, cara, não tenho que explicar, isso aqui é fé mesmo e tal? Tenho dois, tá? Um foi no hospital, que eu trabalhava ainda assim, recém-formado. Eu atendi um paciente, ele era funcionário até de uma empresa de cigarros, e ele adorava jogar futebol. E aí ele apresentou uma doença chamada de linfoma não-Hodgkin. É uma doença do sistema linfático e causa muita dor, né? E o paciente ficou acamado completamente, parou de andar. E aí o fato de ficar acamado, né, perde massa muscular, ficou bastante emagrecido e ele sentia muita dor, e eu aplicava morfina nele para aliviar essa dor. E ele sempre falava para mim, o meu Deus é fiel e ele há de me recuperar, eu voltarei a jogar bola. E aí assim, aí tu olhava para ele e falava, eu olhava para ele e olhava para o histórico daquela doença e falava, cara, impossível, né? Mas eu não tinha aquela fé ainda consolidada, né? Mas ele falava aquilo todo dia que eu entrava no quarto dele para aplicar morfina. E aí ele recebeu alta para o home care, né? E teve um dia que ele chegou no hospital andando, cara. Ele chegou no hospital andando, eu estava na enfermaria, em pé, e o cara entrou no hospital andando e apresentou a ressonância dele para médico oncologista, que estava de plantão na época. A médica quase desmaiou. Ela falou, não existe explicação na medicina para isso é Deus, né? Isso é a tua fé, né, fez isso. Sabe? Isso para mim foi muito impactante. Porque a gente acha que essas histórias não existem, né? Não, quem coloca assim, fala assim, não, isso aí não existe. E a outra que eu presenciei, Bruno, desculpa te interromper, mas presenciei isso na minha família, né? A tia da minha esposa,
ela também tá com uma doença, um câncer, e aí o rim dela falhou completamente, ela teve que ir para hemodiálise. Ou seja, a gente não via perspectiva de melhora ali. Ela ficaria na hemodiálise pro resto da vida, sabe? E ela ficou muito triste, porque ela sempre foi uma pessoa muito alegre, cheia de vida. E de uma hora para outra, cara, o rim dela foi respondendo, sabe? E ela com muita oração, ela é católica, muita fé ali também. E, cara, hoje ela não faz hemodiálise. Hoje parece que ela não tem a doença. Tá só aguardando o transplante agora para cura definitiva. Deus é tremendo, sabe? Basta você crer, cara. Você tem que crer, sabe? Esse é o início de tudo. E assim, como você encara, assim, você também deve ter tido experiências com brigas familiares, né? Que você viu ali que talvez aquela pessoa que estava acamada talvez não tenha sido uma pessoa muito boa na vida inteira, né? E ali a família tinha aquela amargura, né? Ali dentro ali de, ver ali, não ter uma relação com pai, com mãe, enfim, alguma coisa assim. Você já vivenciou algum momento ali? Porque falam, né, que quando a pessoa vai morrer, tem aquele favor de Deus assim, que a pessoa melhora um pouquinho. Isso existe mesmo? Que a pessoa melhora um pouquinho e ali muitas vezes... eu vi no podcast alguma coisa assim, não sei onde foi, que um testemunho de um médico falando que chegava pro paciente e falava assim... aí ninguém visitava aquela pessoa. Aí ele falou assim, não, mas vai visitar e tal. Vamos rezar aqui junto e tal. E rezou. Aí tipo, ela melhorou. No outro dia o filho dela, que não ia lá há muito tempo, foi. E ela morreu no dia seguinte. Isso existe mesmo, assim, daquele momento ali, sabe? Que a pessoa melhora um pouquinho, você vê aqueles ressentimentos curados ali, e a pessoa vai em paz. Assim, eu já vi muitos casos de família onde a pessoa doente ali, que tá doente, ela não foi uma boa pessoa, sabe? Às vezes com os filhos ou com a esposa. E aí toda aquela experiência que se criou ali no momento que ele estava bem, isso reflete na pessoa no momento de cuidar, tá? Só que assim, graças a Deus, todas as famílias que eu atendi que tiveram esse problema, por mais que a pessoa tenha mágoa daquela pessoa que está doente, ela decidiu cuidar. Porque assim, a gente não paga um erro com outro erro. Nós não podemos negar a nossa essência por conta do que aquela pessoa foi ou do que ela fez. Se você decidiu estar com aquela pessoa até aquele momento... Exatamente. Isso tudo, né, na hora da doença que... Exatamente. Eu já tive... eu tive paciente já de que a ex-mulher cuidou do paciente até ele morrer. Ela sendo ex-mulher, morando em outra residência. Então, acho que essa questão... Mas você já presenciou algum caso de reconciliação em que o cara conseguiu se tornar uma pessoa melhor antes de ir, ou então depois que ele foi curado, que a doença também trouxe uma reparação, que a gente fala, né, que Deus chamou pela dor ou pelo amor? Pelo amor, exatamente. Então, assim, você já vivenciou essa parte da dor onde algo foi curado, ressentimento, enfim. Eu também, uma vez eu fui no cemitério, cara, eu fui perder alguém muito querido. Eu perdi um primo da minha mãe, que eu tenho muita marca na infância, ele com 9 anos. Depois eu fui perder meu avô em 2012, então já tinha quase 30 anos, né? Então foi minha primeira perda. Depois foi minha mãe, enfim, que aí uma perda muito grande. Uma vez assim, eu fui dentro do cemitério e eu vi ali que ali, cara, acabou, não tem mais o que... E todo mundo olha pro cemitério ali como algo ruim. Eu acho assim, cara, que o cemitério, tu sai de lá com uma mensagem de que fala, cara, eu não posso deixar esperar chegar aqui para tentar fazer reconciliação,
fazer aquilo, porque aqui já acabou, não tem como voltar atrás. Exatamente. Ali acabou. Ali quando eu me converti ali com 19 anos, aí eu achava assim, não. Aí eu fui no enterro de uma tia do tio da minha primeira mulher, e eu falei assim, cara, não, vou morar e tal. Eu falei, cara, aí o meu forno falou, não adianta, já foi. Se já tivesse que ir, já foi. Aí eu entendi que eu falei assim, cara, já foi, não tem jeito, ali acabou, né? E aí você vai para um cenário em que eu acho que muitas vezes Deus te dá essa última oportunidade de você se voltar para Ele, se você se reconciliar e ter aquela questão toda, sabe? E o que eu entendo, né? Eu entendo que essa fase, né, da vida que você lidar constantemente, por isso que a gente fala assim, os profissionais de saúde são frios. Mas não é questão de é frio, ele lidar com a morte, se ele for impactado, como eu sou impactado, se uma pessoa morrer, cara, tu não consegue trabalhar, porque você vai ver uma morte, alguém morrer, ou uma cura também, cara, toda semana ali umas 3, 4, 5, entendeu? Sim. Não tem como ser igual a mim, né? Mas você ainda é impactado, né? Você ainda é colocado. Então, quando acontece todas essas coisas assim, eu acredito que você consegue conectar a sua... Eu falo muito isso, né? Assim, eu tenho um legado como contabilidade. Eu acho que quando a pessoa tá... A gente até trocou essa ideia uma vez, né? O momento da tua empresa e tal, que eu falo, cara, eu acredito em você, enfim. Eu acho que isso é o que me mantém de pé. E a sua parte de saúde é outra, e de outros são outros. Sim. Mas tem um momento na nossa vida que a gente fala, cara, isso tudo vale a pena. E aí é onde você conecta a tua essência com a tua fé, o que você está fazendo de fato. Sim. Então, assim, e você na área da saúde, né? E home care, porque o home care, a gente fala, né, que o enfermeiro é o que cuida, né? O médico vai lá, receita, mas quem está ali no dia a dia é o enfermeiro. Então, você está todo dia com aquele paciente, você vê, às vezes, aquele filho ser grosso com aquela mãe, que tu fala assim, cara, não merece. Às vezes tu fala assim, caraca, mas essa pessoa fez muita gente sofrer mesmo. Enfim, a gente não tem essa consciência também de achar de, pô, mas agora... porque a pessoa é mais velha e coitada dela porque o filho faz isso ou aquilo. Mas também tu não sabe o que aquela pessoa já fez na vida que gerou aquela mágoa. Mas a gente não tá aqui para julgar. Sim. Mas você vivencia isso tudo dia a dia. Todo dia. É o teu negócio. Sim. Mas eu queria que você falasse disso especificamente, porque eu vejo, porque quando a minha mãe morreu, eu fui lá na minha mãe, e quando eu cheguei lá, isso poucas vezes eu falei assim, quando eu cheguei lá, minha mãe reclamando. Porque é isso, porque aquilo. Eu falei, mãe, você tá viva. E ela saiu do Covid, foi entubada, saiu e morreu quando tava indo pro quarto, pra você ver. E eu falei, caraca, eu saí de lá impactado assim, falei assim, poxa, cara, é uma oportunidade, ela tá viva. E ainda com aqueles ressentimentos, com aquelas coisas. Aí eu ia orar com ela, eu ia conversar com ela, falei, deixa pro outro dia. E não existiu outro dia. Sim. Entendeu? Eu fico, assim, teoricamente traumatizado por isso, não, porque não é sobre mim, é sobre ela, e, enfim. E ela a salvação morreu, é individual, né? E ela morreu com meu pai rezando o terço, pra Sim. você ter noção. Então, assim, eu acho que ela morreu com Jesus, então isso não foi problema. Mas você lidar com isso tudo, você tem que entender que mentalmente você também... Aí depois eu falei, por que minha mãe ser? Mas, cara, já pensou, eu ser entubado, quase morrer 2 semanas, como é que eu também ia sair de bom humor? Sim. Aí cada mental funciona de uma maneira. Fato. Então eu queria que você falasse ali um pouco desse leito ali, na parte final ali de reconstrução, de perdão, se você já vivenciou algo assim. Então, cara, assim, como profissional médico da área da saúde, a gente entende o seguinte: doença não dá em árvore, não dá em poste. Doença dá em ser humano, tá? E a gente
a gente, ao longo da nossa vida, a gente faz escolhas, sabe? Então a gente tem que ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, tudo isso. Se preocupar com o nosso corpo, tá? Para que a gente não adoeça de causas evitáveis, sabe? Então, como profissional de saúde, assim. Agora, levando para o lado espiritual, lado da nossa fé, eu entendo o seguinte, cara. A doença, ela não veio para matar. A doença, ela veio para curar. A doença veio para curar, porque ela mexe com a pessoa. Ela faz que a pessoa pense diferente, que a pessoa reflita sobre a vida. Sobre os atos dela. Sobre os atos. Então, a doença, ela vem para curar a pessoa. Tolo é aquele que não aprende com essas situações, sabe? Que no momento do seu leito de morte ou de uma doença grave, ela não reflita sobre seus erros no passado, sobre sua convivência familiar, sobre quem você foi de fato, e você tente mudar isso. Essa condição, ela vem para te mudar, ela não vem para te matar, sabe? E aí a pessoa tem que ter esse feeling. A pessoa tem que entender isso. E aí quando ela tem a religião, aquilo que a gente falou anteriormente, quando a pessoa tem esse lado religioso fortalecido, aí ela consegue entender melhor isso. É aí que essa pessoa vira a chave. É aí que no seu leito de morte, muitas dessas pessoas aceitam a Cristo. Sabe? E porque se reconciliam. E se reconciliam até mesmo família. com a família, exatamente. Sim. Sabe? Porque elas entendem que ali pode ser a finitude. E aí elas começam a entender melhor esse processo e a liberar perdão e a ser perdoado. Mas existe essa parte daquele que falam, tem um nome técnico para isso, né? Aquele suspiro da morte. A melhora da morte, a né? melhora da morte. Existe isso mesmo? Cara, não creio, tá? Não creio que exista a melhora da morte, não. Eu acho que, assim, nós temos níveis de cortisol, nós temos ciclo circadiano, temos uma série de fatores ali que fazem com que o paciente oscile, entendeu? Assim, porque muitas pessoas morrem à noite, sabe? Mal, né? Morrem à noite por quê? Porque, assim, o ciclo circadiano, ele altera à noite. O nível de cortisol que te mantém mais alerta diminui à noite. Então é mais provável essas descompensações na parte da noite do que na parte do dia. Então, assim, a ciência explica isso. Eu não posso levar isso para o lado religioso. Claro que essa dependência emocional que o paciente que está ali no leito tem, sabe, pode alterar bioquimicamente o seu organismo. Então, assim, eu sinto muita falta do meu filho. E quando aquilo realiza... E quando aquilo realiza, ele fica em paz. Embora. Ele fica em paz. E aí? Exatamente. Então, isso pode ter alterações, sim, significativas. Tá? Então, assim, tudo... Mas não é que Deus venha, faça a melhora para a pessoa morrer. Entendeu? Provável. Entendi. Sabe? Isso não. Agora, a parte do cemitério que você falou, eu acho interessante. Porque, assim, cara, Deus já disse pra gente, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Sabe? Então o cemitério, a pessoa que está no cemitério ali, aquele corpo, né? Porque a pessoa não está mais ali, ali você não pode fazer mais nada. Ali não há salvação, ali não há reconciliação, ali não há nada disso. A gente tem que fazer pela pessoa enquanto ela está em vida, sabe? Porque no momento que aquele corpo está ali enterrado, acabou, cara. Acabou a história ali, sabe? Não há mais momento de alterar nada. Sabe? A gente tem que fazer isso enquanto estamos em vida. O perdão tem que ser liberado enquanto estamos em vida. O favor, tudo isso enquanto estamos em vida. Eu acho o cemitério um ambiente de reflexão, né? De reflexão, de que tanto o rico quanto o pobre vão para o mesmo lugar. Entendi. E só pra gente já caminhar um pouquinho pro final, foi para um outro lado, né? Que não tava, isso aqui não tava nada no script. Sim, né? sim. Mas acabou que conectou, é assim mesmo, assim que é bom. Então, só pra gente colocar aqui, quando você decidiu ser enfermeiro, né, que é essa parte de cuidados, né, o que te fez te apaixonar, assim, que você fala assim, cara, apesar das dificuldades, é isso que eu quero viver, assim, a gente tem uma relação, sei lá, de 3 anos mais ou menos, né? E eu vejo sempre você muito apaixonado ali pelo que você faz. E não só pela questão financeira em si, mas por levar, né, aquele negócio. Aí sim,
a gente, humano normal, né? A gente lidar com doença, com hospital, mas a gente não quer lidar, mas a gente não lidar com aquilo ali todo dia. Sim. Né? Então a gente não entende como funciona e o que você poderia ajudar. Mas essa parte de você cuidar e conectar com o teu legado ali, do que você quer deixar para os teus filhos e tal. Você se achou dentro da enfermagem ali? Você se vê... Agora você tá na parte de médico. O que te fez sair de enfermeiro para médico? Porque dizem que o enfermeiro é o médico frustrado, né? Dizem muito isso. Dizem muito isso. Dizem muito isso. Mas você era um enfermeiro frustrado por não ser médico ou você entendeu que você tem que fazer algo a mais do que você estava fazendo? Quando eu era criança, eu estava comendo uma banana e aí eu deixei a casca cair no chão. E a minha avó vinha atrás e escorregou. Minha avó escorregou. E aí logo semanas depois, a minha avó ficou com o braço inchado. E eu fiquei assim muito mal. Eu era muito criança, devia ter 7, 8 anos. E eu achava que aquele braço inchado foi por causa da queda, que eu deixei a casca de banana cair. E eu falei, não, eu vou me tornar médico, profissional da saúde e vou curar minha avó do braço inchado. Mas não, cara, o braço inchado era porque eu estava com câncer de mama. E aí incha o braço por conta do sistema linfático. Mas ali despertou em mim uma vontade de ser médico. Mas eu era de uma família muito pobre, então não tinha como ser médico. E aí eu fui fazendo outras coisas na área da saúde e acabou que eu caí de paraquedas na área da enfermagem. Tá? E assim, o enfermeiro não é o médico frustrado. Não, eu entendo. O que muita gente acha é isso. Nunca deixei de lado o meu desejo de ser médico, mas a minha situação financeira, familiar na época não deixava. Mas eu caí de paraquedas na área da enfermagem e me apaixonei. Porque é você cuidar do outro, é você se doar pelo outro. O enfermeiro, ele se doa. É o que eu digo, em 24 horas, o médico passa 1 hora no leito do paciente, o enfermeiro às 23 horas restantes. Ou não às 24 com o médico. Exatamente. Às vezes com o médico 24 horas. Então assim, o enfermeiro se doa completamente, ele está ali voltado para aquele cuidado. O enfermeiro é o elo de ligação de toda a equipe de saúde para com o paciente. É ele que tem aquela visão sistêmica, não digo nem uma visão holística, eu digo visão sistêmica, que é ele que entende como tudo funciona. É dele que parte todo o start para o cuidado da equipe multidisciplinar. Então o enfermeiro é peça fundamental. Agora, por que ele é desvalorizado? Porque a sociedade, ela não entende o real papel do enfermeiro. Ela não consegue entender que aquela figura que está ali, que é o centro de todo o cuidado, é a peça fundamental para que o sistema de saúde funcione. Sabe? E aí as pessoas não entendem isso, porque elas muito endeusam a figura do médico. Sabe? E aí isso fica realmente, o enfermeiro fica subvalorizado. Agora na Covid teve uma valorização do enfermeiro porque viram como eles foram heróis nesse processo. Agora, o meu sonho sempre foi ser médico. E aí abri a empresa, fui melhorando minha condição de vida, a condição da minha família, e isso fez com que eu hoje tivesse condições de fazer essa outra faculdade. E aí, assim, o porquê ser médico? Porque assim, não somente o cuidar desse paciente, tá? Mas eu também quero estar voltado pelo processo de curar, sabe? Então assim, e isso vai me agregar muito, porque sendo enfermeiro e médico faz com que eu tenha um olhar muito mais amplo sobre o cuidado do paciente, tá? Isso é o que me motiva. E assim, só pra gente já estar indo pro final, só pra gente entender que a gente criou, né, o Conecta SBF muito para falar dos erros, tá? Porque a gente entende que o empresário, ele é muito sozinho, né, e muitas vezes entra nos buracos que a solidão pode trazer perdas, enfim. Qual foi o erro que você entende que cometeu na sua trajetória? E o que isso te afetou mentalmente? E como é que você saiu disso? Assim, quando eu abri a Nolar em 2016, eu tinha aquela certeza em mim de que eu ia ser
que a Nolar ia ser a melhor empresa do Brasil em assistência domiciliar. Por quê? Porque eu conheço muito do negócio home care. Assistência médica domiciliar, eu tenho domínio sobre isso. Só que qual foi o meu maior erro? Eu não era gestor. Eu não entendia de gestão. Não entendia de administração de uma empresa. Sabe? E aí você se liga a pessoas que também não entendem isso, aí a coisa não anda. Porque você precisa estabelecer uma conexão entre isso, entre gestão empresarial e o conhecimento técnico. Se isso não casa, se você não tem essa expertise, cara, se prepara, se capacita antes nessa parte de gestão para que você possa começar o teu negócio, porque senão vai por água abaixo. Não adianta só você ter conhecimento técnico, você tem que ter conhecimento de gestão empresarial. E o que isso te afetou mentalmente? Quando eu descobri, quando eu caí na real mesmo, de que eu não entendia isso, eu falei, nossa. Mas assim, cara, eu não tinha como voltar atrás. Agora eu tinha que seguir em frente, me capacitar e seguir em frente. E foi o que eu fiz, tá? Eu não deixei a peteca cair, não me abalei e segui em frente. Tá, claro que eu tenho parceiros como a SBF, né, vocês e outras empresas que me dão suporte administrativo ali e me fazem superar essa deficiência que eu tive no início. Você teve problema com sócio, né, no início, isso tudo? Ah, bastante. Sócio, cara, sociedade é um casamento. Então você tem que escolher muito bem com quem você vai casar, né? E aí no início foi bem complicado essa questão de sócio, porque tem tanto diferenças, né, de personalidade, tudo isso, e aí você quer que a pessoa seja igual a você. Tem casos, pô, que a gente até gravou da Legacy, que é um caso bem legal, assim, de como a sociedade deu certo. A da Pineapple que a gente vai, assim, que tem algumas coisas, mas que o que alavancou também se juntar, mas realmente o que tem gente que se afundou por causa de sociedade errada. Porque sociedade que nem casamento em um caso. Você tem que ter a mesma visão. E o que eu entendo? As pessoas podem ser diferentes. Tem todo o direito de ser diferente. Você pode ser amigo de 500. Eu tenho amigos de 500 personalidades diferentes. Mas quando você junta para fazer uma coisa... e uma vez eu fui pra psicóloga e falou assim, esse negócio de diferentes se atrai só dá confusão, cara, porque assim, o que dá certo são os iguais, que tem a mesma visão, afinidade, né? Tem a mesma, não adianta você ter um sócio que acha que você tem que investir e o outro acha que não pode investir em nada, Vai que dar tudo, conflito. nada dá dinheiro. Uma vez eu falei com o meu funcionário aqui uma vez, mas você tem que ter dinheiro para ver. Mano, se eu não investir, eu não tenho dinheiro. A lógica é diferente, não tem como. Tem que ter responsabilidade, mas a lógica é diferente. Se você não botar 10 mil reais numa coisa e apostar, como é que você vai ter 20? Não, espera dar os 20, não, cara. Você tem que dar os 20, você tem que colocar. Senão, por exemplo, era para alugar aqui como estúdio. Eu tenho lá uma loja que eu vou até falar com o Fábio, que a gente vai gravar aqui sobre essa questão que eu te falei de co-work da área de saúde. Então, assim, eu tenho um espaço lá embaixo. Aí eu falo assim, eu vou te alugar um estúdio, mas espera ficar pronto. Me dá o dinheiro e espera ficar pronto. Não funciona. Não funciona. A realidade não é essa. Não espera ficar pronto e eu vou te alugar. Não, fecha o endereço fiscal comigo com 4 horas de aluguel de sala. Tá, mas cadê a sala? Não, espera aí que eu vou fazer. Não funciona assim no empreendedorismo. Você faz e aposta. Se der errado, deu errado, paciência. Se deu certo, é onde dá certo. Aí você tem que ter as maneiras, os princípios, fazer viabilidade para que aquilo de fato não dê errado, né? Ou então seja um errado controlado. Sim. Para a gente finalizar aqui, como é que é a nossa relação assim para você entre Nolar e SBF Contabilidade? O que a gente apoiou no seu negócio aí? O que você tem para falar sobre isso? Na verdade, no início do meu negócio, quem era o meu contador era o marido da minha sócia. Tá? E isso para mim foi um grande erro, sabe? Eu não podia misturar essas coisas no início, tinha que deixar isso bem separado. Mas estava começando, não tinha essa experiência com gestão.
foi aí que eu decidi buscar um contador. E aí chegou a SBF na nossa vida. A relação com a SBF sempre foi bem transparente, né? Você, Bruno, sempre me orientando em todos os passos que eu deveria dar, abriu a minha mente enquanto empreendedor, sabe? Na questão fiscal, na questão trabalhista, tudo isso. Então, assim, sempre foi uma relação de bastante transparência e bastante conhecimento. Você me passou realmente muita da sua experiência enquanto contador, que agregou bastante na nossa empresa, na nossa parte financeira. Então, foi uma contratação, né, um serviço bem A gente bem fez um legal trabalho pra lá gente. que era um pouco diferente, que a gente viu lá a questão das margens do produto, né? Viu assim alguns contratos que você pagava, a gente entrou um pouco nisso porque eu vi ali que você tinha essa necessidade ali, foi até além da contabilidade, do fiscal em si, né? Que a gente teve ali no início. A gente aprendeu muito com a SBF no momento daquela consultoria que você nos deu, que nós aprendemos a realmente saber qual era o valor do nosso produto, como que a gente iria compor, né, a nossa proposta para que tivesse margem, sabe? Porque hoje a gente tem as empresas... E você tinha um contrato, um faturamento até um pouco maior, né? Mas que aquilo não... Na verdade estava inchado, né, cara? Não estava crescendo, estava inchando. Então, assim, realmente a gente olha para essa situação hoje, né? E a gente hoje tem uma margem maior de lucro com faturamento menor. Exatamente. E aí onde começou a virar o jogo. A virar o jogo, exatamente. Bom, você quer deixar algum recado seu? Quer botar algum ponto que a gente não falou? Quer tocar em alguma coisa? Só pra gente colocar, eu queria que você falasse, a Nolar não tá só no Rio, né? Ela tá na Espírito Santo, em Brasília e em Minas também. Se você quiser falar aí nessa parte final um pouco Nolar, da abrangência. Sim. A Nolar começou no Rio de Janeiro, né? Hoje nós temos filial no Espírito Santo, Brasília, Minas Gerais, que é em BH, e começamos na Bahia. Então a ideia hoje da empresa é expandir a nível nacional, porque a gente tem como visão da nossa empresa hoje se tornar referência na assistência domiciliar a nível nacional em pelo menos 15 a 20 anos. Você quer deixar um recado para alguém? Um abraço? A Renata não veio hoje. Eu queria deixar realmente um abraço para toda a minha equipe, que é uma equipe guerreira lá da Nolar, pessoa que veste a camisa, que compra mesmo a briga com a gente, sabe? Todos, em especial lá que trabalha com a gente. Em especial para minha esposa, que é minha sócia hoje e que segura aquela empresa lá na marra mesmo, olhando tudo, filtrando tudo, porque agora eu tô lá na medicina tempo integral, né? Então estou estudando tempo integral lá e tenho que me dividir entre empresa e faculdade de medicina, mas eu não largo, não deixo ela sozinha ali. Então um especial agradecimento para ela, que é realmente a minha parceira lá em todos os momentos. Então tá bom. Tem mais alguma coisa? Ou... Não, só isso. Agradeço a oportunidade. Valeu, foi um grande prazer, Gal. Muito obrigado pela audiência. Compartilhe esse conteúdo, porque pode impactar muitos empreendedores, e continue sempre com a gente. Deus abençoe a todos. Abraço.